A chuva martelava o teto do carro de Daniel, criando um ritmo constante e hipnótico. Ele navegava pelas ruas escorregadias, as luzes da cidade borradas pelo aguaceiro, refletindo um caleidoscópio de cores. A maioria das noites era tranquila, com apenas o som da chuva para lhe fazer companhia. Uma solidão pacífica no coração de um gigante adormecido, onde cada esquina contava uma história. Esta noite o ar estava diferente, mais pesado, quase palpável, como a quietude antes da tempestade. Daniel olhou o celular. Nenhuma corrida nova, apenas o silêncio. Ele ligou o rádio, procurando um ritmo familiar de samba, algo que o acalmasse. A estática crepitava pelos alto-falantes, um som que aumentava sua inquietação. Ele tamborilava os dedos no volante, um nó de ansiedade se formando em seu estômago. Algo estava errado. Ele podia sentir isso nos ossos. Então seu celular vibrou. Uma nova corrida finalmente. Seus olhos se arregalaram ao ler o local de partida. Era um lugar que ele conhecia bem, uma área isolada nos arredores da cidade. Ele aceitou a corrida, sentindo um arrepio na espinha. O GPS o conduziu para o desconhecido, para longe do brilho familiar da cidade. As ruas ficaram mais estreitas, os prédios mais dilapidados. As sombras pareciam se contorcer e se agitar nos faróis. Daniel tentou ignorar a crescente sensação de pavor. Ele disse a si mesmo que era apenas a tempestade, pregando peças em sua mente, mas ele sabia que não era. A chuva se intensificou, borrando sua visão. Os limpadores de para-brisa lutavam para acompanhar. Ele agarrou o volante com mais força, as juntas dos dedos ficando brancas. Ele olhou para o celular, sem sinal. Ele estava incomunicável, sozinho. Em que ele havia se metido? Ele esperou, seu coração batendo forte contra as costelas. Os minutos se arrastavam. Ele estava prestes a cancelar a corrida quando uma figura emergiu das sombras. Um homem, alto e esguio, vestindo um longo casaco escuro. Seu rosto estava obscurecido pelas sombras de um chapéu de abas largas. O homem se aproximou do carro, seus passos abafados pela chuva. "Você é o Daniel?" A voz do homem era baixa e rouca, mal audível acima da tempestade. Daniel assentiu, a boca repentinamente seca. O homem abriu a porta traseira e deslizou para dentro. Ele não disse mais nada. Daniel engatou a marcha e saiu da calçada, de volta ao coração da tempestade. Enquanto Daniel dirigia, ele não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado. Ele lançava olhares furtivos no espelho retrovisor, mas tudo que via era escuridão. O estranho estava sentado imóvel, o rosto oculto nas sombras. A cidade parecia se contorcer e se distorcer ao redor deles. Marcos familiares assumiram uma qualidade sinistra, quase ameaçadora. A chuva havia lavado a vibração de São Paulo, deixando para trás um mundo esquelético e monocromático. Os postes de luz piscavam e se apagavam enquanto eles passavam, mergulhando-os na escuridão momentânea. Ele continuou, sua ansiedade aumentando a cada momento que passava. O rádio, que não passava de estática, de repente ganhou vida, como se uma presença invisível tivesse assumido o controle. Uma voz distorcida falava em uma língua que Daniel não reconheceu, uma mistura de sussurros e gritos que pareciam vir de outro mundo. As palavras eram guturais, cheias de uma malícia antiga que lhe causou arrepios na espinha, como se cada sílaba carregasse um segredo sombrio. Ele mexeu no dial, desesperado para silenciar os sons perturbadores, mas cada movimento parecia apenas aumentar a intensidade da voz. Mas a voz persistiu, ficando mais alta, mais insistente, como se estivesse determinada a ser ouvida a qualquer custo. Ele olhou para o estranho no banco de trás, tentando entender como ele havia aparecido ali. O homem permaneceu imóvel, mas Daniel podia sentir seu olhar fixo nele, um olhar que parecia perfurar sua alma. Ele jurou ter visto um leve sorriso nos lábios do homem, um sorriso que não transmitia conforto, mas sim uma ameaça velada. O GPS,
que o vinha guiando pelas ruas labirínticas, de repente enlouqueceu, como se estivesse sendo manipulado por uma força invisível. A tela piscou, exibindo um amontoado de símbolos sem sentido. Daniel estava perdido, sem saber para onde ir ou o que fazer a seguir. O medo, frio e agudo, agarrou o coração de Daniel. Ele sentia cada batida do coração como um tambor, ecoando no silêncio da noite chuvosa. Ele já havia enfrentado o perigo antes, mas nunca assim. Nunca com essa intensidade que parecia consumir sua alma. Nunca essa sensação de pavor crescente, de forças invisíveis em jogo. Era como se a própria noite estivesse conspirando contra ele. Ele queria parar o carro, pular fora e correr. Mas algo o prendia. Uma força invisível, uma compulsão que ele não conseguia entender. Uma compulsão estranha de levar aquilo até o fim, como se houvesse um destino inevitável esperando por ele. Ele continuou dirigindo, guiado pelo instinto e por uma sensação crescente de mau presságio. Cada gota de chuva parecia sussurrar segredos sombrios. A chuva continuava a cair, uma torrente implacável que refletia a turbulência em sua alma. Era como se o céu estivesse chorando junto com ele. Ele estava perdido em um labirinto de seu próprio medo, inseguro para onde estava indo ou o que o aguardava no final da jornada. Cada esquina parecia um beco sem saída. Ele olhou novamente para o estranho no banco de trás. A presença do homem era uma constante ameaça silenciosa. O homem estava sentado imóvel como uma estátua, o rosto envolto em sombras. A escuridão parecia engolir sua figura, mas Daniel podia sentir seus olhos fixos nele, observando cada movimento. Era como se o estranho pudesse ver através de sua alma. Ele estava se perdendo na escuridão, na tempestade. A noite parecia interminável e o medo um companheiro constante. O carro emergiu de um bosque de árvores e Daniel pisou no freio. Ele olhou, a respiração presa na garganta. Diante dele estava uma vila. Casas pequenas e amontoadas, suas janelas escuras e sem vida. Ruas de paralelepípedos escorregadias pela chuva. Um silêncio opressor pairava sobre o lugar, quebrado apenas pelo tamborilar incessante da chuva. Era como se o tempo tivesse esquecido aquela vila, como se ela tivesse sido engolida pela mata, apenas para ser cuspida de volta nesta noite de tempestade. O ar estava denso com o cheiro de terra úmida e algo mais, algo antigo e inquietante. Daniel olhou para o estranho. "Chegamos", disse o homem, sua voz um sussurro rouco. Antes que Daniel pudesse responder, o homem abriu a porta do carro e saiu. Ele desapareceu nas sombras, engolido pela escuridão entre as casas. Daniel esperou, o coração batendo forte no peito. Ele esperava que o homem reaparecesse para lhe dar mais instruções. Mas os segundos se transformaram em minutos, e o único som era a chuva incessante. A vila o oprimia, silenciosa e vigilante. Ele tinha que sair dali. Ele não olhou para trás. Ele dirigiu noite adentro, a chuva sua única companhia. A vila, com seu silêncio opressor e aura inquietante, recuou no espelho retrovisor, tornando-se nada mais que um pesadelo distante. Mas a lembrança do estranho, de seus olhos penetrantes e palavras enigmáticas, persistiu. Quem era aquele homem? E o que era aquela vila? Daniel nunca tinha ouvido falar de tal lugar. Ele tinha imaginado tudo? Estava enlouquecendo? Os primeiros raios da aurora encontraram Daniel nos arredores da cidade. A chuva havia parado, deixando para trás um mundo lavado e limpo. O ar cheirava a fresco, a vivo. As paisagens e os sons familiares da cidade que despertava eram um conforto para seus nervos desgastados. Ele dirigiu de volta para seu apartamento, sua mente a 1000 por hora, com perguntas sem resposta. Ele se sentia drenado, vazio. Os eventos da noite se repetiam em sua mente, um ciclo perturbador do qual ele não conseguia se libertar. Mas no fundo, ele sabia a verdade. Algo havia mudado naquela noite. Ele continuou a dirigir seu táxi
pegando passageiros, navegando pelas ruas movimentadas de São Paulo, mas a cidade parecia diferente agora. Sob a superfície de sua energia vibrante, ele sentia uma escuridão à espreita, um mundo oculto de sombras e segredos. Ele nunca mais viu o estranho, mas às vezes, tarde da noite, quando a chuva caía e a cidade dormia, ele quase podia sentir sua presença, e ele sabia, com uma certeza arrepiante, que algumas perguntas são mais bem deixadas sem resposta.